Fala, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo agora. Hoje a gente vai dar sequência ali, mais um pré-prova do CGA. A gente trouxe algumas questões de diversos módulos ali do conteúdo programático da prova, para justamente resolvermos juntos, tirarmos algumas dúvidas, trazermos algumas explicações, alguns conceitos gerais e de uma forma de revisão, né, para a gente entender como que alguns conteúdos eles podem ser cobrados na tua prova, né, como que você pode estar preparado, pode estar pronto ali caso você se depare com alguma questão semelhante ou até mesmo muito parecida e, de fato, ali conseguir atingir o teu objetivo final, que é, de fato, a aprovação. Tá? Então, vem comigo que a gente vai dar sequência, vamos dar continuidade, né? Mais um pré-prova, acho que vai ser super interessante, né? Já prepara aí o café, prepara a água, prepara ali um biscoitinho, né? A gente vai ali resolver algumas questões, são super importantes, pega o caderno, pega a caneta, e vamos então ver como é que a gente pode aprender um pouco mais ali em relação ao conteúdo que é cobrado ali na tua prova. Beleza? Então, eu sou o professor David, vou estar aqui hoje acompanhando vocês ali nessa jornada. A gente vai resolver algumas questões, né, entre diversos módulos aqui. E também tem aqui os meus, né, dados de contato que, eventualmente, caso surja qualquer tipo de dúvida ou uma necessidade específica, podem entrar em contato comigo ali para a gente bater um papo. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos então ver o que a gente separou para hoje, tá? Então, de fato, a gente separou conteúdos bem legais aqui e que com certeza vão te ajudar, né, ali na tua tão sonhada aprovação para virar ali gestor de produtos, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem para hoje aqui? Então a gente vai começar aqui com uma questão do módulo um especificamente, que é uma questão bem interessante que ela fala ali sobre os métodos growth e value, tá? É um conteúdo, de certa forma, bem importante ali para a tua prova. Então vamos lá. O que a gente vai ver aqui hoje? Um fundo Big Shark, FIA, Long Only, apresenta em sua política de investimento o foco em empresas com lucros consistentes, baixo endividamento, múltiplos baixos e elevada distribuição de dividendos. O estilo de investimento predominante é. Então, basicamente, o que a questão ela nos dá é, ela nos dá ali algumas características de um determinado fundo, né? Esse fundo ali dá o nome do fundo um Big Shark, né? Fundo de ações, e aí ele quer saber exatamente qual que é a característica, né, de estilo de investimento que é predominante ali nesse investimento. Então vamos analisar ali as alternativas, tá? Então a gente tem letra A, Growth, letra B, Blend, letra C, Value e letra D, Sector Rotation. Então, deixa eu puxar a canetinha aqui que a gente vai analisando cada uma delas e vamos tomando nota aqui, que eu acho que é super importante. Beleza? Então vamos lá. O que a gente precisa saber em relação a essa parte ali do estilo de fundo Growth? Tá? Só analisando primeiro ali a letra A. O que seria ali um fundo, né, que tem uma característica de estilo growth? Os fundos, né, os investimentos que têm características growth, são justamente aqueles fundos que investem ali em empresas com alto potencial de crescimento, né? Tem um alto potencial esperado tanto de lucros quanto de receita, mesmo que os múltiplos eles estejam um pouco mais elevados, tá? Então, toda vez que a gente ouvir a palavra growth, que é justamente de crescimento, a gente precisa ter em mente, já vira na nossa mente que a gente precisa estar falando ali de um potencial gigantesco de ganho. Tipicamente, esse tipo de ação, por exemplo, são ações que já vão estar voltadas ali para um setor um pouco mais voltado para a parte de tecnologia, né, setores de inovação, até mesmo fase de uma expansão um pouco mais acelerada. Né. Esse tipo de estilo de investimento, ele costuma não priorizar ali, dividendos, né? Ele acaba aceitando alguns múltiplos altos e, justamente por ele não esperar esses dividendos, ele espera que esses dividendos eles sejam, de certa forma, reaplicados na própria empresa para que ela consiga dar um crescimento, né? Dar um lucro muito maior e a empresa continue crescendo e, com isso, consiga trazer bons e maiores resultados, tá? Nesse caso aqui do fundo, ele fala o quê? Ele fala que a empresa já tem lucros consistentes, ou seja, a gente está falando de um lucro que ele não está crescente, ou seja, ele meio que está se mantendo de uma maneira lateralizada, uma empresa que até então já está bem consolidada.
tem múltiplos baixos, tá? Então, e tem baixo endividamento, tá? Outro fator aqui que ele justamente mostra que tem uma elevada distribuição de dividendo, ou seja, é totalmente o contrário de um modelo growth, tá? Então aqui a gente já não pode considerar como sendo ali o modelo growth o correto aqui nessa situação, beleza? Então aqui a gente pode anular, tá? A letra A não vai ser alternativa aqui pra gente. Mas vamos ver a letra B. Letra B. O que seria um fundo ali? Um fundo blend, tá? E o fundo blend, como o próprio nome fala, né, ele justamente vai trazer uma combinação, né? Ele vai trazer uma combinação das duas estratégias, tanto o growth quanto o value. Tá? Então ele pode ter ali na composição empresas com as características de ambas, tá? Aqui nesse caso, como a gente viu, ele não é o estilo mais predominante aqui, pois o fundo ele mostra de uma maneira muito clara, né, e ele está muito mais ligado para um dos lados, né, que é justamente o setor velho. Tá? Não vai ser o setor blend, porque aqui ele não trouxe nenhuma informação específica sobre empresas voltadas ali para esse tipo de característica com estilo de growth. Tá? Então a letra B também não seria mais adequada. Pulando a letra C, a letra D, que seria um sector rotation, e justamente vai ser o quê? Empresas, né, vai ser uma estratégia mais ativa, né, de alternância entre setores econômicos, né, com base ali em ciclos macroeconômicos e setoriais. Tá? Então é muito mais uma análise um pouco mais tática, né, do que propriamente fundamentalista. Né? No enunciado que a gente tem aqui, ele acaba não mostrando, né, ele não indica ali essa questão de mudança setorial conforme nenhum tipo de ciclo. Né? O foco está em uma empresa que já tem características, digamos, permanentes, múltiplos em termos de lucro, né, em termos de dividendo, então não vai ser o caso. Então, letra D também aqui para a gente não interessa. Salva para a gente, então, pessoal, a letra C, que é justamente o setor velho, né? O que basicamente é o setor, o estilo de investimento velho? Ele vai ser justamente o quê? O tipo de setor, a característica de investimento que o investidor busca, onde ele quer mais, digamos, ele quer mais consistência, ele quer ter justamente ali uma possibilidade de ter um rendimento de dividendo mais frequente, ele está buscando empresas que não vai ter ali lucros tão altos, né, que já é uma empresa um pouco mais perene, que já seja um pouco mais consolidada, empresas que geralmente são mais tradicionais hoje no mercado. Então, ele está buscando justamente empresas de valor, que já têm um valor consolidado no mercado. Beleza? Então, alternativa válida aqui para gente seria, de fato, aqui a nossa letra C. Beleza? Deixa eu só diminuir aqui. Letra C de Charlie, alternativa correta aqui pra gente. Beleza? Vamos apagar aqui. Então, vamos agora para a questão ainda do módulo 1, uma questão agora que trata do módulo 1, falando sobre índices, tá? Então vamos analisar e ver como que a gente pode entender melhor ali essa questão, tá bom? Um gestor de fundos institucionais deseja replicar o desempenho de um índice de ações emergentes com mais de 1.000 ativos, operando com restrições operacionais de liquidez, limite de custo e risco regulatório de exposição cambial. Então vamos lá, analisar essas informações. Qual das alternativas abaixo melhor representa uma solução eficiente para o gestor com foco em custo, liquidez e aderência ao benchmark? Tá? Então, o que o gestor ele quer fazer? Ele precisa fazer uma replicação ali de um índice de ações, mas ele tem ali alguns impasses, né? Então, ele precisa ter uma melhor solução, né? A gente precisa indicar qual que é a melhor solução que ele pode tomar, pensando em diminuir custo, né? Ter ali uma melhor liquidez e uma melhor aderência ao benchmark que vai ser utilizado. Tá? Então, são os 3 pontos ali importantes. Então, quando ele precisa fazer esse equilíbrio, vamos analisar cada uma das alternativas para ver o que a gente pode entender de cada uma delas. Tá? Letra A. Replicação integral com derivativos de ações locais para reduzir exposição cambial. Aqui, pessoal, acho que é uma das piores alternativas, porque quando a gente fala ali em uma replicação integral, aqui existe um grande problema que seria basicamente o quê? Esse índice ele tem mais de 1.000 ativos, né, como foi mencionado aqui em cima.
no enunciado. Se a gente fosse, ou melhor, se o gestor ele fosse fazer uma replicação integral desses 1.000 ativos, é, seria um problema porque ele teria muita dificuldade, né? Justamente pensando ainda assim em ações de mercados emergentes, que é um problema, e que também são ilíquidos, tá? Então, eu não vejo como sendo uma melhor alternativa. O segundo ponto é que seria extremamente custoso e logisticamente um pouco complexo fazer esse tipo de trabalho. Tá? Então, ele acaba barrando em uma das soluções, ou em mais de uma das soluções ali que a gente precisaria resolver. Tá? Ou seja, o objetivo do gestor é justamente otimizar custo, e aqui ele estaria aumentando muito mais o seu custo e o trabalho. Tá? E também até a questão da liquidez, justamente por ter ali diversas ações de empresas de mercado emergente. Tá? Então, a letra A aqui não seria uma opção tão interessante aqui para a gente. Tá? Opa, deixa eu colocar em vermelho aqui para ficar melhor. Então, a letra A aqui não seria a melhor opção. Beleza? Vamos ver então a letra. Vamos pular a letra B. Vamos ver a letra C. Carteira equal weight de ADRs de países do índice. Aqui, pessoal, até poderia ser uma opção interessante, porque ADRs são alternativas mais líquidas, mas aí entra em outros poréns, né, em outros debates, que seria, existe uma certa limitação de cobertura, né? Porque nem todos os ativos do índice eles possuem ADR. Esse eu acho que seria o primeiro ponto, que seria um empecilho ali que o gestor conseguiria fazer um trabalho 100% fidedigno, 100% dentro das expectativas. O segundo ponto é que o equal weight, ele ignora ali o que? A ponderação por capitalização de mercado, né, do índice de referência, gerando o que? Um alto tracking erro. Então isso seria um problema. Então, esse tipo de solução da letra B, ela seria uma solução um pouco mais simplista e até um pouco mal aderente ao benchmark. Como uma das alternativas seria uma aderência ao benchmark, ter um tracking erro muito alto significa justamente que ele teria um distanciamento ali do seu benchmark que não faz o menor sentido. Tá? Então a letra B também não seria, ou melhor, a letra C também não seria a mais adequada. Vamos ver a letra D. Otimização por tracking erro com ativos domésticos não relacionados ao índice. Aqui, pessoal, o que a gente tem? A otimização por tracking erro é uma técnica até válida, né? Mas quando a gente usa ativos que não são relacionados ao índice, ele rompe ali o objetivo de replicação. Então, é uma coisa que de fato a gente não consegue ter ali uma 100% de eficácia. Qual que é a principal consequência disso? Isso acaba criando uma distorção significativa e que acaba comprometendo ali a aderência ao índice, né, de mercados emergentes. Ou seja, pode reduzir os custos, mas ele acaba sacrificando, né, completamente ali o objetivo principal do objetivo do gestor, que é replicar o benchmark. Tão simples quanto isso. Tá? Então, a letra D também acaba não atendendo ali as nossas principais expectativas. Tá bom? Sobe para a gente, então, pessoal, a letra B, né, que é justamente a opção mais válida. Utilização de ETFs internacionais combinada com amostragem estratificada e overlay cambial. Por quê? Porque os ETFs internacionais eles vão fornecer uma liquidez e uma diversificação praticamente instantânea. Acho que isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, a amostragem estratificada, ela permite o gestor, ou você como gestor, como futuro gestor, selecionar um subconjunto representativo ali de ativos do índice que vai reduzir os custos operacionais. Ou seja, a gente consegue atingir, trazer uma solução pensando na redução de custo. Terceiro, o overlay cambial ele vai permitir justamente que fazer um controle, né, da exposição à moeda estrangeira que vai ser essencial para o cumprimento regulatório. Ou seja, a gente consegue entrar ali justamente nessa questão do problema de câmbio na parte de países emergentes. Então, é uma solução que acaba sendo mais eficiente, prática e aderente ao benchmark. Então, o gestor ele consegue combinar dentro dessa estratégia e ele consegue trazer as principais soluções ali para as dores que ele tem com a necessidade de fazer a replicação desse índice. Tá? Então, letra
B acaba sendo uma resposta válida aqui para a gente. Tá? Então, alternativa correta, letra B de Bravo, como alternativa mais adequada aqui. Beleza? Fazendo a confirmação, então, no nosso gabarito, letra B de Bravo. Beleza, pessoal? Indo então agora para a questão número 3, o que a gente tem? Ainda uma questão ali que fala sobre estilos de investimento, né? Se analisando se é uma ação um pouco mais no estilo growth, no estilo velho. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode resolver esse tipo de questão. Tá? Olha só. Uma asset possui dois fundos. Tá? O primeiro prioriza empresas de médio porte com alto crescimento de receita, mesmo operando com prejuízo contábil. O segundo investe em empresas consolidadas, com histórico de pagamento estável de proventos e múltiplos baixos. Quanto aos estilos predominantes dos dois fundos, assinale a alternativa correta. Tá? Então, ele nos dá aqui duas situações, né, dois fundos, que a gente precisa analisar. Então, primeiro fundo, o que a gente tem? Esse primeiro fundo ele vai priorizar empresas de porte médio com alto crescimento de receita. Então, fica ligado em relação a alguns termos que são utilizados na prova, como alto crescimento, alta receita, múltiplos altos, porque esses pontos eles são pontos que vão estar mais ligados ali ao estilo growth, né, que a gente viu na questão número 1. Questões ali que estão voltadas, um estilo que está mais voltado a uma questão de crescimento, né, empresas que estão em um processo de desenvolvimento. O segundo ponto, né, quando ele fala aqui, ainda se a gente for olhar aqui, alto crescimento de receita. Né? Então, isso é um ponto claro. Tá? Outro ponto, prejuízo contábil. Né? Pô, professor, mas prejuízo contábil, o que eu posso entender que isso significa? Geralmente, pessoal, quando a gente fala de empresas que estão tendo ali prejuízo contábil, ele vai ser muito comum em empresas que estão tendo ali um crescimento muito acelerado. Por quê? Porque elas ainda não reinvestem muito, né? Elas não geram lucro líquido suficiente ali para, de fato, fazer ali frente aos liabilities, né? As despesas que ela tem. Então, geralmente, as empresas que estão nesse processo de crescimento, elas acabam tendo, de fato, ali um lucro contábil negativo, ou seja, um prejuízo. Mais uma característica que indica empresas do setor de growth. Tá? E quando a gente fala aqui também, quando ele comenta, né, sobre empresas de médio porte. Né? Médio porte são empresas ali que são consideradas mid-caps, né? Ou seja, o fundo ele tem um tilt, né, um viés, né, podemos dizer assim, para essa faixa de capitalização. Tá? Então, o primeiro fundo que a questão ela comenta para a gente é claramente o fundo que tem uma característica, né, um estilo predominante de growth. Tá? Então já podemos até anotar aqui. Né? Então, primeiro fundo, vou botar aqui, ó, primeiro fundo, ele é um fundo de growth. Beleza? E o segundo fundo, professor? O que a gente tem aqui? Então vamos analisar então as informações que a gente tem do segundo fundo. Olha só o que a questão nos diz. O segundo investe em empresas consolidadas com histórico de pagamento estável de proventos e múltiplos mais baixos. Tá? Então, mesma coisa. Vamos analisar ali palavras-chave, né, pontos-chave que indicam para a gente qual que pode ser ali a melhor estilo predominante. Quando ele comenta sobre empresa mais consolidada, né, pagadora de provento, clássico tipo de empresa do estilo velho. Né? Empresas que pagam dividendos, já tem um nível estável, né, no mercado. Múltiplos mais baixos, né? Então, quando ele comenta aqui múltiplos mais baixos, como preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, né? Ele acaba tendo um foco mais ali em um valuation atrativo, empresas que estão um pouco mais descontadas para comprar e sabe que essa empresa tem um valor de um potencial muito maior. Então, isso também indica claramente ali ações, né, esse tipo de fundo que tem ali uma característica de estilo velho. Tá? Então, o segundo aqui podemos considerar como um fundo estilo velho. Beleza? Com isso, acho que a gente já consegue olhar as alternativas, tá? Para a gente, de fato, ver qual que melhor se enquadra.
Vamos ver aqui. O primeiro fundo adota estilo blend? Não, muito pelo contrário. Aqui já podemos matar. Ambos os fundos são classificados como growth, com diferentes níveis setoriais? Não, também não. O primeiro é growth, com tilt para mid caps, correto. E o segundo é velho com estratégia de dividendos. Ok. Então aqui acaba fazendo mais sentido, né? De fato, a resposta que a gente viu aqui, dado as explicações. E a letra D, o primeiro é velho? Não, muito pelo contrário. O primeiro tem característica de growth. Então, vai ser a nossa resposta. Então, sobra para a gente, de fato, ali a letra C de Charlie como alternativa correta dessa questão. Beleza, pessoal? Vamos fazer, então, a confirmação então aqui no nosso querido gabarito. Então, resposta correta, letra C de Charlie. Indo agora para a próxima questão, uma questão que vai falar agora sobre níveis de capitalização de empresas, tá? Conceito super importante ali para a tua prova. Pode ser que ela traga um conceito um pouco mais generalizado, como a gente vai ver aqui, ou ela pode trazer ali um conceito trazendo diretamente números, tá? Então, esteja preparado para duas situações onde a questão, ou melhor, a banca, né, a Ambima, ela pode trazer esse tipo de cobrança, tá? Mas confesso a você que particularmente é muito mais comum ela trazer uma abordagem específica para uma questão um pouco mais conceitual, dado que os números ali do processo de capitalização entre uma empresa em termos de valores é um pouco mais difícil ali de você memorizar, porque a gente está falando de números extensos, muito grandes, então geralmente essa cobrança ela tende a ser num nível mais teórico. Tá? Então vamos lá. Um gestor busca diversificação por meio, ou melhor, por capitalização em seu fundo long only, combinando ações de empresas com ampla cobertura de analistas, alta liquidez, mas também alocando em companhias menores de crescimento acelerado, mas maior risco. Qual das opções representa a categorização correta de capitalização envolvida? Então vamos lá. Então, aqui basicamente ele traz ali informações sobre dois tipos de empresas, né? Então, que o fundo ele traz ali ele faz esse processo de diversificação. Então, primeiro, quais são as empresas que esse fundo ele faz ali aplicação? Né? Então, ele faz são empresas com ampla cobertura de analistas e alta liquidez. Tá? Isso é a característica de que tipo de fundo? Ou melhor, que tipo de categorização ali de grau, de robustez ali de companhias. Tá? Isso é muito comum, pessoal, quando ele fala de ampla cobertura e alta liquidez, a gente falar sobre large caps. Por quê? As empresas que são large caps são empresas que já têm hoje uma grande capitalização de mercado. Geralmente elas são líderes no mercado, né, principalmente nos setores em que elas atuam, e tem uma cobertura de analistas muito ampla. É muito comum, por exemplo, vocês analisarem, trazendo até exemplos de empresas do nosso dia a dia que tem cobertura por diversas casas de research, como o Itaú, BBA, Bradesco, BBI, Santander, Safra, XP, diversas casas de análise que fazem ali cobertura de um determinado papel, de uma determinada empresa, que já tem um nível extremamente consolidado no mercado. Tá? E essas empresas também têm alta liquidez na bolsa. Ou seja, significa que o investidor que tem ali papéis dessas companhias, ele não tem uma dificuldade de vender esse tipo de ativo. Então, geralmente são empresas que têm uma alta liquidez, um alto volume de negociação diária. Tá? Isso inclui muitas vezes as chamadas que nós conhecemos também blue chips, né? Mas nem toda large cap, na verdade, é necessariamente uma blue chip. Tá? E a segunda, né, são ali companhias menores de crescimento acelerado, mas maior risco. Esse tipo de categoria, ele está mais voltado, se a gente for olhar propriamente dito, ali, companhias menores, crescimento acelerado, alto risco, são as empresas chamadas small caps, tá? Que são justamente aquelas empresas que têm uma menor parcela ali de capitalização de mercado, tem um potencial
de crescimento muito elevado, geralmente com uma menor liquidez, né, e menor cobertura pelos analistas, justamente por não ser amplamente conhecida, e justamente porque ela é uma empresa menor, está no processo de crescimento, existem ali os riscos envolvidos os riscos de business, né, o risco do próprio negócio da companhia. Existe ali, logicamente, um risco, né, generalizado muito maior, né, apesar de também ter potenciais de retornos muito mais superiores. Tá? Então aqui, se a gente fosse colocar quais são as duas características dos fundos, podemos linkar aqui como sendo duas. Né? Então, o primeiro aqui vai ser justamente um tipo de large cap, tá? Que são justamente empresas ali é, maiores, né? Que têm uma maior cobertura, empresas já consolidadas, que têm bastante relevância no mercado. E o segundo seria justamente as empresas small caps, ou seja, empresas menores, nem tão conhecidas, né, que têm um maior risco, um maior potencial de retorno. Então são as duas características ali que esse fundo, de empresas que esse fundo ele acaba fazendo aplicação para diversificação. Ele acaba tendo um pouco mais de conservadorismo, de certa forma, com empresas large caps e um pouco mais de risco com empresas small caps. Com isso, ele acaba dando uma equilibrada ali no portfólio. Bom, então, analisando as alternativas aqui, large cap e blue chip não vai ser alternativa aqui, então podemos growth caps e value caps, então aqui são termos inclusive que eles nem existem, né? Eles nem, na verdade eles não são categorias de mercado. Aqui, a questão ela está perguntando justamente sobre capitalização, ou seja, porte da empresa e não estilo. Tá? Dividend cap, speculative caps também, esses dois termos, na verdade, eles acabam nem existindo como uma classificação formal ali de capitalização de mercado, então também descartamos. Sobra para a gente ali a letra C, né? Large cap e small cap, respectivamente. Beleza, pessoal? Questão que também é super tranquilo, que a gente precisa lembrar é justamente o conceito de cada um entre small cap, mid cap, large cap. Não. Então, o que a gente pode entender com cada um desses pontos ali em termos de categorização de mercado das empresas, para, de fato, evitar uma certa confusão, tá? E não confunda é, capitalização, né? Justamente o processo de categorização de capitalização de mercado com estilo de investimento, tá? Como a questão trouxe aí, por exemplo, empresas do setor de growth e value, são coisas totalmente diferentes. Porque às vezes pode existir uma empresa que pode, por exemplo, trazer uma combinação e isso acabaria trazendo um certo grau de confusão para você na hora de resolver fazer esse tipo de análise para resolver essa questão, tá bom? Então, alternativa aqui para a gente, letra C de Charlie. Beleza? Fazendo a confirmação aqui, então, no gabarito, letra C de Charlie. Vamos, então, agora resolver a questão 5. Olha só. Então, a questão 5 ela vai trazer sobre justamente uma estratégia utilizando métricas de alfa e Sharpe. Vamos analisar essa questão. Uma questão bem legal. Uma instituição realiza análise comparativa de fundos de ações. Contudo, os fundos diferem em benchmark, liquidez de ativos e estratégia de gestão. Quais das seguintes limitações deve ser considerada na interpretação das métricas de risco-retorno como alfa e Sharpe? Então, basicamente, aqui o que a gente tem, pessoal? Antes da gente ir de fato ali para as alternativas. Essa questão ela acaba trazendo ali para a gente a interpretação em relação à parte de métricas de risco-retorno. Seria, por exemplo, com base no alfa, que foi mencionado aqui, grifar aqui, alfa e o Sharp, tá? O que basicamente é cada um deles? O alfa, ele vai ser justamente o retorno que vai ser sempre excedente do fundo em relação ao benchmark, ajustado ali ao risco sistemático. E o índice de Sharpe, ele vai medir o que a gente chama de retorno excedente, né? Ou seja, aquele retorno que vai ser acima da taxa livre de risco, que no Brasil hoje seria a taxa Selic,
por cada unidade de volatilidade total ali que um fundo ou um determinado ativo ele possui. Tá? A análise ela é aplicada a fundos diferentes entre si quanto a benchmark, liquidez dos ativos, né, e estratégia de gestão. Então, vamos analisar cada uma das alternativas para a gente ver cada uma delas e discutir. Então, vamos ver aqui. Vamos ver a letra. Vamos começar de baixo para cima, né? Vamos começar da letra D para a letra A. O que a gente tem? Letra D. O uso de VAR elimina todas as distorções comparativas. Essa questão, pessoal, ela tem ali alguns erros porque o VAR ele é uma medida de risco, de fato, mas ele acaba não eliminando as distorções decorrentes ali de benchmarks diferentes, liquidez ou até mesmo de estilo de gestão. E, além disso, o VAR tem algumas limitações próprias, tá? Como suposições ali de normalidade, horizonte temporal arbitrário, que seria ali um certo nível de, digamos, de problema desse tipo de modelo, né, de medida de risco. Outro ponto também é que o VAR ele acaba não substituindo ali as métricas de performance ajustada ao risco, né? Ele, na verdade, nem resolve ali o problema de comparatibilidade, de comparabilidade. Então, não seria ali uma alternativa válida para a gente aqui nesse aspecto. Letra D aqui. Opa. Letra D aqui não seria a mais adequada. Beleza? Vamos ver a letra C. A taxa de performance distorce os cálculos do risco. Aqui, pessoal, tem um leve erro ali, um erro com um certo grau de equívoco, porque a taxa de performance, né, ela pode de fato afetar a rentabilidade líquida, mas ela não distorce ali diretamente as métricas como o alfa e o Sharpe, né, que eles vão se basear nos retornos observados, sejam ele líquido ou bruto, conforme definido. Tá? A taxa de performance, na verdade, ela deve ser considerada na análise líquida, mas ela não vai representar, por exemplo, a principal limitação conceitual aqui nesse tipo de questão. Tá? Então, também a letra C acaba não suprindo ali a melhor resposta para esse tipo de problema. Tá? Vamos ver a letra B. Vamos ver a letra B. A volatilidade dos fundos não afeta o alfa. Tá? E aqui, pessoal, também é um problema porque o alfa ele é ajustado pelo risco sistemático, Beto, mas ele está relacionado ao retorno esperado dado esse risco. Ou seja, os fundos que geralmente eles são mais voláteis, eles podem exibir alfas ali diferentes mesmo com retornos semelhantes, né? Dependendo do seu beta. Além disso, o Sharpe ele é diretamente afetado pela volatilidade total. Ou seja, temos ali algumas informações que acabam não se coincidindo e por isso não seria ali a melhor alternativa para a gente. Sobra para a gente, então, de fato, a letra A, né? Que é o quê? A não padronização dos benchmarks, ela compromete a comparabilidade. Por quê, professor? O que seria a resposta à letra A? Porque o alfa, como a gente viu, ele é uma métrica relativa ao seu benchmark. Ou seja, os fundos que eventualmente eles têm diferentes benchmarks, por exemplo, o Ibovespa versus IBRX100, o MSCI de mercados emergentes, eles vão ter cálculos de alfa diferentes mesmo se o desempenho for absolutamente similar. Por quê? O benchmark ele vai determinar o ponto de comparação. Tá? Isso vai afetar também, em adicional, que a volatilidade comparada do Sharpe em contextos em que o benchmark ele implica níveis distintos ali de risco sistemático ou até mesmo algumas exposições setoriais. Portanto, quando a gente não tem ali uma padronização do benchmark, acaba sendo um empecilho, né? Acaba trazendo alguns impedimentos em relação à parte de comparação direta de cada métrica como alfa. E até mesmo em relação ao próprio Sharpe em contextos mal controlados. Tá? Então, o cenário mais ideal seria o quê? A gente ter, de fato, os benchmarks por mais que sejam ativos diferentes, os benchmarks serem iguais para ter uma comparação justa e equitativa. Tá? Pois caso contrário, seria um pouco incorreto, ou até mesmo impreciso nesse tipo de comparação. Tá bom? Então, sobra para a gente de fato aqui a alternativa letra A.
de alfa, alternativa mais adequada, mais correta aqui nesse tipo de situação. Fazendo então a validação aqui com o nosso gabarito, letra A, de fato, alternativa mais adequada. Beleza? Tome então um café, uma água, a gente finaliza então agora as 5 primeiras questões ali, que são as questões foram questões referentes ao módulo 1, módulo que de fato tem um pouco mais de peso, um módulo um pouco mais denso ali da tua prova, do teu conteúdo que você está estudando. E agora a gente entra no conteúdo do módulo 2, tá? E também não deixa de ser um conteúdo um pouco mais difícil, mas tem seus níveis ali de peculiaridade, beleza? Vamos lá então. Essa é uma questão, pessoal, que ela vai tratar justamente sobre gestão ativa versus gestão passiva, tá? Qual que deve ser ali o tipo de comportamento que vai ser tomado pelo gestor e como que a gente pode analisar isso mais detalhadamente. Então vamos lá. Uma gestora institucional com 1 bi, né, 1 bilhão sobre gestão, implementa uma carteira de títulos públicos federais para acompanhar o índice IMAB5. Entretanto, decide sobreponderar NTNBs de maior duration, a expectativa de corte da taxa Selic nos próximos 6 meses. O tracking erro esperado da carteira aumentou de 0,5% para 2,2%, ou seja, teve um aumento considerável. Com base nessa decisão, qual das alternativas melhor caracteriza a estratégia adotada e seus riscos? Então vamos lá, pessoal, analisar os fatos aqui, o que aconteceu. Então, a gestora ela tem ali uma carteira de títulos públicos, né? Títulos públicos federais, com o objetivo de acompanhar o índice IMAB5, né? Que representa ali o que? Uma cesta de NTNBs, né? Tesouro IPCA+, ali, com vencimento de até 5 anos. Mas aí, o que acontece? A gestora ela resolve tomar a seguinte decisão. Ela decide sobreponderar NTNBs ali com maior duration do que o índice. Ou seja, ela altera o risco da carteira em relação ao benchmark. A motivação ela acaba sendo um pouco mais tática, porque após ela vai justamente trazer o quê? Uma aposta e uma queda da taxa Selic, que de certa forma, olhando esse cenário, ele vai favorecer, né, os títulos que têm ali uma duration um pouco maior, justamente por eles terem uma sensibilidade maior ali à taxa de juros, tá? Qual que é a principal consequência disso? O tracking erro esperado, né, ele vai aumentar de 0,5 para 2,2, indicando que existe ali um maior desvio, né, de risco relativo ao benchmark. Ou seja, pode acontecer ali um desvio muito maior. Analisando então as alternativas, vamos ver aqui o que a gente tem. Agora que a gente entendeu o cenário como um todo. Tá? Alternativa A. Trata-se de uma gestão passiva, uma vez que o índice continua sendo o mesmo e os ativos fazem parte do universo do benchmark? Não, né? Porque, embora o índice continue o mesmo e os ativos eles façam parte ali do seu universo, né? O desvio intencional que está acontecendo ali de duration, ele altera o perfil de risco. E o segundo ponto é que a gestão passiva ela exige uma aderência muito estreita, né, muito próxima ali ao benchmark. Ele deve minimizar ao máximo o tracking erro, o que não é o caso aqui. A gente está vendo ali um descolamento. Né? Então a gente tem, por exemplo, o benchmark aqui, esse índice, ou melhor, esse número, ele era bem próximo, e quando teve essa alteração, houve um descolamento. Né? Ou seja, significa que os retornos agora eles podem ter uma distorção em relação ao benchmark muito maior, o que não é o caso aqui. Então, aqui é uma característica muito clara de uma gestão ativa e não gestão passiva. Então, a gente tem ali alguns misleadings, né, alguns erros aqui que nos mostram que a alternativa A não seria a mais adequada. Tá? Vamos ver a alternativa B. Trata-se de Enhanced Indexing, já que a alteração da duration está dentro de limites estatísticos definidos para a política do fundo. Né? Aqui, pessoal, também tem alguns erros que são bem incomuns, tá? Por quê? Vamos considerar quais são esses erros. O Enhanced Index, né, que seria uma indexação aprimorada,
fazendo uma tradução aqui ao pé da letra, ele vai buscar o quê? Gerar um alfa modesto, ou seja, com pequenas alterações em relação ao benchmark. Quando a gente tem ali um aumento do tracking error de 0,5% para 2,2%, isso é um aumento bem considerável, né? Ele sugere até um posicionamento ativo mais agressivo ali por parte da gestora. E a magnitude e o propósito da decisão, que é justamente, né, numa aposta, num cenário em que a taxa de juros Selic ela vai começar a cair, eles indicam claramente ali uma gestão ativa e não apenas um refinamento passivo, que seria o caso aqui que a alternativa B comenta para gente. Tá? Então, a alternativa B também não se enquadra ali como o melhor ponto. Vamos ver a letra C. Trata-se de cash flow matching, com base na projeção de duration passiva do índice. Tá? Então, o que seria aqui? O que seria o cash flow match, professor? O cash flow match ele é uma técnica de imunização que ele busca alinhar fluxo de caixa do portfólio, né, com as obrigações futuras. Tá? Então, aqui ele acaba não envolvendo uma aposta ativa em cenário macroeconômico, ou até mesmo em mudanças de duration, né, a questão de buscar um retorno ali superior. A decisão que foi tomada, ou melhor, que vai ser tomada, ou melhor, foi tomada ali por parte da gestora, ela é uma decisão muito mais especulativa, né, e não de imunizar os passivos. Justamente porque isso é um fato que ainda não aconteceu, ou seja, a taxa de juros ainda não começou a cair, mas a gestora já está se antecipando como uma forma especulativa de ganhar dinheiro ali, justamente com essa alteração ali das durations, né, da carteira, do portfólio, e com isso gerar um retorno mais atrativo ali para o fundo, né, para o portfólio. Então, também não seria aqui uma preocupação com a questão de imunização de passivos. Tá? A gestora ela não está visando isso. Então, a letra C também não seria o caso. Sobe para a gente, então, a letra D. Né? Trata-se de gestão ativa, pois há desvio deliberado do perfil de risco do benchmark com a intenção de gerar alfa, aumentando o track erro. Então, é justamente o que a gente vê. Né? Então, a gestora está justamente modificando intencionalmente a duration da carteira com base em uma expectativa de cenário econômico que pode acontecer, e isso acaba sendo um exemplo claro de gestão ativa porque está tendo ali justamente esse descolamento, né, do índice ali de referência, existe ali uma intenção de superar o benchmark, que seria o mesmo que gerar alfa, através justamente quando houver o fechamento de curva de juros, né, e os títulos que têm ali uma maior acessibilidade, eles sofrerem essa marcação positiva e com isso gerarem resultados mais promissores, mais interessantes. E quando a gente olha justamente essa questão do aumento significativo do tracking error, né, de 0,5 para 2,2, que mede justamente a distância entre risco da carteira e o risco do benchmark. Então, claramente aqui a resposta correta seria a letra D de delta como a mais adequada aqui para esse tipo de situação. Beleza? Deu para ficar claro? Espero que sim. Então, é um pouco sobre o que acontece. Às vezes pode ser que esse tipo de questão pode ser um pouco mais complexa, um pouco mais confusa, mas espero que tenha ficado claro esse nível de explicação justamente para a gente entender, analisar melhor o contexto, a situação e já ter essa visão de gestor sobre o porquê que o gestor está tomando essa decisão. Né? Por que ele está fazendo isso? Qual que é o cenário que ele está vendo lá na frente para ele tomar essa decisão hoje? Porque o gestor, por exemplo, dado que tem ali um processo de diligência, né, com os ativos, ele não vai tomar uma decisão equivocada ou errônea. Ele vai sempre tomar uma decisão em prol de gerar melhores resultados, até porque o resultado do gestor vai estar atrelado diretamente ao resultado que ele vai estar conseguindo gerar ali no fundo ou no portfólio. Beleza? Fazendo então, pessoal, a confirmação aqui no nosso gabarito. Letra D de fato, né? Como a gente viu anteriormente, D de delta aqui é a alternativa correta pra gente. Fechou? Vamos ver então a questão número 7, tá? Se quiser dar uma pausa, né? Relaxe, toma uma água, toma um café. De fato, um conteúdo às vezes pode parecer um pouco denso, mas vamos desmistificar aqui para fazer com que isso fique bem mais tranquilo, bem mais suave aqui para você e que tenha muito mais tranquilidade para você levar ali para a tua prova, beleza?
Então vamos lá. A questão número 7 é uma questão que trata sobre Key Rate Duration, tá? Que seria esse termo específico, como que a gente pode identificar, entender esse conceito e fazer aplicação ali em alguns cases mais próximos da vida real. Vamos analisar. Considere um fundo de pensão com passivos indexados à inflação e duração média de 7,5 anos, que seria duration. A gestora opta por montar uma carteira de NTN-Bs que, além de casar a duration total com os passivos, iguala a Key Rate Duration nos vértices de 2, 5 e 10 anos, com os mesmos vértices da curva de passivos. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade da carteira e as distorções, ou melhor, a vulnerabilidade da carteira a distorções de formato da curva. Esse tipo de estrutura é mais eficaz para. Então, antes da gente entrar ali propriamente nas alternativas, o que a gente precisa analisar? Vamos fazer uma análise ali um pouco mais técnica do contexto. Tá? O que a gente tem? Qual que é o principal objetivo do fundo? Que os passivos indexados à inflação, né? A gente tem ali os passivos que são indexados à inflação com uma duration média ali de 7,5 anos. A carteira de ativos é de NTNBs, né, de tesouros ali IPCA, como que a gente viu, e ela foi estruturada com qual objetivo? Que a duration total esteja casada ali com as duration dos passivos, ou seja, tem uma duration praticamente igual, ativo versus passivo, e a key rate duration nos vértices de 2, 5 e 10 anos, ela esteja casada com a key rate duration dos passivos também dos mesmos vértices, tá? De 2, 5 e 10 anos. E aí a gente entra num ponto um pouco mais teórico, dando 2 passos atrás. O que é a Key Rate Duration? O que é essa expressão? O que é esse termo? A Key Rate Duration, pessoal, ele vai ser o quê? Ele vai medir a sensibilidade do preço de um título ou de uma carteira, tanto faz, a movimentos localizados na taxa de juros em pontos específicos da curva, que são os vértices. Tá? Ele é principalmente usado quando há uma preocupação ali com mudanças não paralelas da curva de juros, como por exemplo, quando a curva é steepening, ou seja, uma curva um pouco mais inclinada, quando a curva ela é flattening, né? Quando é uma curva que tem ali um achatamento, quando é uma curva em S, né? Quando tem ali o que a gente chama de deslocamentos assimétricos. Tá? Dado essas informações, né, a gente entende agora o que é a Key Rate Duration e qual que é o principal objetivo aqui que o fundo ele precisa fazer. Vamos analisar as alternativas para a gente ver o que melhor se enquadra como resposta. Vamos ver a alternativa A. Minimizar. Então, a questão ela quer saber qual que é se essa estrutura ela vai ser eficaz para quê. Né? Então, letra A. Minimizar o risco de crédito e de convexidade em cenários de alta de IPCA. Aqui, o foco da estrutura não é risco de crédito. Então, já que a própria composição do portfólio é o que? NTNB. Então, aqui a gente não está preocupado porque a gente está falando de um título que são soberanos. Tá? Então, o risco de crédito aqui é praticamente inexistente. Segundo ponto aqui, convexidade não é o foco do Key Rate Match, né, que é justamente esse casamento ali de ativo com passivo, né, de asset com liability. Embora ele possa afetar ali o resultado em movimentos grandes de taxa. A alta de IPCA ela não é controlada por duration ou key rate duration, tá? Pois o que? A NTNB ela já é indexada à inflação, ou seja, ela já acaba trazendo uma proteção naturalmente. Ou seja, nesse tipo de cenário, não seria a resposta mais adequada, porque ela traz ali algumas confirmações que são errôneas, né? Tem ali alguns misleadings. Vamos ver a letra B. Evitar o risco de reinvestimento em ativos curtos com convexidade negativa. E aqui também está errado, tá, pessoal? Porque a estratégia que ela é descrita, ela não foca especificamente ali em ativos curtos, nem em uma convexidade negativa. Ela trata que de um ajuste de sensibilidade à taxa de juros ao longo da curva, né? Não uma proteção ali contra reinvestimentos. Ou seja, ele quer saber justamente a estratégia, ela quer pensar justamente quando tiver essas alterações em pontos específicos, né, esses vértices. E não
não quer saber de uma proteção ali para questões de reinvestimento. Tá? Então, aqui também não é o caso. Vamos ver. Vamos pular a letra C? Vamos ver a letra D. Ampliar o retorno esperado via ganho de capital com flattening da curva real. Aqui também está errado, porque a estratégia aqui ela é pensando em imunizar os passivos, né? Uma imunização de passivo. Não uma aposta direcional para ganho de capital, tá? Mas pensando em questão de proteção. O objetivo não é retorno, né? É esse gerenciamento ali de risco, né? De eventualmente lá na frente ocorrer o que a gente chama de desalinhamento entre ativo e passivo. Por exemplo, chegar numa data X, ter ali o passivo, mas não ter o ativo. E aí não ter essa possibilidade de cumprimento com as obrigações. Então, letra D também acaba não sendo interessante, porque aqui o foco não é em ganho de capital, né? Mas em proteção e ter ali esse casamento correto em relação à parte de duration, tá? Sobra pra gente, então, pessoal, a letra C. O que a letra C ela nos diz? Reduz o risco de desalinhamento entre ativos e passivos em deslocamentos não paralelos da curva de juros. É justamente o que a gente quer. Né? É justamente o que a melhor estratégia, é o principal objetivo da Keyword Duration. Ela quer casar ali a duration total, protegendo ali esses deslocamentos contra esses deslocamentos paralelos. Ela vai casar a Keyword Duration fazendo justamente o ajuste à exposição à carteira de diferentes pontos da curva, seja curto, médio, longo prazo, tá? Então isso é super importante. E vai garantir que tanto ativos quanto passivos, eles reagem de forma muito semelhante quando a curva ela se desforma, né? Minimizando ali o que a gente chama de descasamento no valor presente. Que essa é uma preocupação constante que o gestor tem de fazer o que o Asset Liability Management, o ALM, né? De sempre fazer essa ponderação de ter o ativo junto com o passivo, tá? Precisa ter esse equilíbrio igualitário para de fato não ocorrer ali um problema lá na frente, tá? Então, letra C aqui vai ser de fato uma resposta válida aqui para o nosso exercício, tá? A melhor opção ali que de fato justifica o porquê a Key Rate Duration ela vai ser interessante nesse aspecto, tá bom? Fazendo então validação aqui no nosso gabarito, letra C acaba confirmando aqui a nossa questão número 7. Indo agora para mais uma questão aqui do módulo. Opa, deixa eu puxar essa canetinha para cá. Indo agora mais uma questão agora do módulo 2, pessoal. A gente tem uma questão que aparentemente pode ser muito assustadora por conta do tamanho ali do texto, vocês podem ver, mas é uma questão que é relativamente simples, tá? O que a gente vai ver aqui? Vamos entender 3 conceitos sobre parte bullish, barbell e ladder. Estratégias ali de gerenciamento, né, de estrutura de carteira de renda fixa. Beleza? Vamos analisar essa questão. Um gestor analisa 3 estruturas de curva. Curva A, curva acentuadamente inclinada. Curva B, flat. Curva C, formato butterfly, né? Altas nos curtos e longos e queda nos médios. Ela deve decidir entre 3 tipos de carteira. Carteira 1, barbell, ativos curtos e longos. Carteira 2, carteira bullet, são ativos concentrados no meio. E a carteira ladder, que é carteira escalonada. E aí a questão ela nos pergunta o seguinte: assinar a correspondência correta entre as curvas e as carteiras. Então a gente precisa linkar. A carteira barbell, qual que vai ser o comportamento mais adequado em relação à curva qual que vai ser o comportamento dela na curva? A mesma coisa para uma carteira bullet e a mesma coisa para uma carteira ladder. Então esse é o primeiro ponto. Então, a gente for analisar aqui o que a gente tem. Primeiro ponto, vamos analisar a curva A, acentuadamente inclinada. Tá? Quando a gente fala de uma curva que ela é acentuadamente inclinada, a gente está falando que os juros curtos eles são bem menores que os longos. Né? O que isso significa? Esse cenário ele vai ser ideal ali para aproveitar os extremos da curva, ou seja, rendimento maior nos longos e liquidez nos curtos.
Isso vai ser mais interessante para que tipo de carteira? A carteira, pessoal, que é barbell, né? O que é a carteira barbell? Vou até puxar aqui a canetinha aqui do lado. A carteira barbell, ela vai ser justamente como se, a gente pode considerar, imaginar que a carteira barbell é como se fosse um peso, né? Então ela vai fazer uma alocação aqui no curto prazo e ela vai fazer uma alocação aqui no longo prazo, né? Como se fosse ali uma barra de academia, né? Barbell. Né? Então ela vai fazer essa alocação geralmente nos dois extremos. Tá? Como a gente está falando de uma curva que é acentuadamente inclinada, deixa eu apagar aqui. O que seria essa curva acentuadamente inclinada? Seria uma curva mais ou menos assim, ó. Opa, mais ou menos assim, ó. Então o gestor ele vai comprar aqui, né? Se a gente for traçar isso aqui num gráfico, né? Então, ele vai comprar aqui e aqui. Ele vai pegar justamente nessas duas extremidades. Tá? Isso é super importante. Então, quando a gente fala ali que os juros curtos eles são bem menores que os longos e é ideal para aproveitar esses extremos de curva, né, com rendimento maior nos longos, liquidez nos curtos, isso é muito clássico ali de uma carteira barbell. Então, ela vai combinar ativos de curto prazo, né, ativos mais curtos, que seria liquidez e riscos mais baixos, com ativos mais longos, né, que tem ali retornos um pouco mais elevados. Então, vai ser uma estratégia um pouco mais eficiente pensando em curvas inclinadas. Tá? Então, já podemos aqui, já sabemos que que a curva A ela vai ser referente à carteira 1. Né? Então, a gente já pode eliminar, inclusive, aqui a letra C e a letra D, né? Porque aqui já podemos eliminar aqui as duas. Então, vê como às vezes a gente consegue já ter essa facilidade, já elimina duas questões aqui, duas alternativas para ficar mais fácil para a gente achar a nossa alternativa correta. Vamos ver agora a curva B, né, que seria a curva flat, uma curva um pouco mais achatada. É, O que basicamente indica ali uma curva flat? Né? Significa que tem pouca diferença, né, entre prazos curtos e longos. Ela é meio que lateralizada. Ou seja, é melhor concentrar ali num vencimento médio no meio, onde tem o quê? Menos volatilidade, né? Tem uma boa relação risco-retorno. Isso é uma característica muito prática, muito clara do tipo de gerenciamento de portfólio de renda fixa chamado bullet, ou seja, num ponto específico, né? Então ele acaba investindo, né, em ativos concentrados ali em um ponto específico da curva, né, que geralmente é no meio, é no médio. Então, se a gente for traçar um gráfico novamente aqui, fazendo aqui um gráfico, a curva tende a ser mais ou menos isso aqui, ó. A curva tende a ser mais ou menos isso aqui, ó. E aí, onde vai ser o ponto ali que o gestor vai comprar? Ele vai comprar aqui, ó, no meio, porque essa curva vai ser meio que lateralizada. Então, justamente com o objetivo de minimizar risco, ele vai comprar aqui no meio. Tá? Então, aqui a gente vê também, né, que a curva B, que vai ser uma curva mais flat, porque não tem muita alteração tanto de curto quanto médio e longo prazo, mas é mais interessante ali para uma carteira bullet. Tem os ativos aqui concentrados no meio. Então, curva 2, a curva B, ela vai ser a carteira 2. Tá? Então, aqui a gente já pode, inclusive, matar a nossa questão. Tá? Então, a letra A também está incorreta na nossa resposta. E aí, pessoal, sobre a carteira Butterfly, né, com a Ladder. E por que ela é mais adequada ali para uma carteira uma carteira ladder, né, com esse tipo de curva chamado Butterfly? Porque o rendimento ele está nas pontas das curvas, né, enquanto os vértices médios eles acabam rendendo menos. Isso geralmente tende a ser ideal, né? Ou melhor, o cenário mais ideal é evitar o quê? O meio da curva e alocar em pontos mais curtos e mais longos. Então, aqui, o que a gente vai ter? Até se a gente for fazer um gráfico, deixa eu fazer um gráfico meio geral aqui. Deixa eu apagar aqui. E aí a gente desenha um gráfico geral aqui das três estratégias. O que a gente vai ter é o seguinte. Deixa eu colocar aqui do lado.
Então, vou botar aqui. Ok. Então, a gente tem aqui uma curva mais achatada, que é a curva A. Vou botar em azul. Ela vai ser mais ou menos assim. Vou botar aqui A. A curva B, eu vou botar aqui numa cor preta. Ela vai ser mais ou menos assim. Opa, aqui tem que ser reto, né? Imagine que aqui está bem reto. B. E a curva C, eu vou colocar em amarelo, ela vai ser mais ou menos assim. Então ela vai ser butterfly. Então ela vai vir mais ou menos aqui na parte. Então ela vai vir mais ou menos assim. Então, aqui vai ser a curva C. Tá? Então é mais ou menos aqui. Vou botar aqui. É, X e Y. Que seria o que? Seria aqui aqui seria anos. Vou botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui seria a taxa de retorno, né? Seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Mas para ficar mais fácil ali para vocês entenderem como que seria ali o comportamento dessas curvas dado a cada tipo de carteira, beleza? Mas para a gente aqui, de fato, a gente vê que a melhor alternativa correta seria a letra B de Bravo. Beleza, pessoal? Deu para ficar claro? Tudo certo? Então, vamos lá, então. Fazendo a confirmação, então, aqui no nosso gabarito, letra B de Bravo. Beleza? Vamos agora para a questão número 9, tá, pessoal? Agora, ainda uma questão do módulo 2, acho que é a última questão do módulo 2 que a gente vai ter hoje. Vamos lá. Um gestor adquire títulos públicos norte-americanos para diversificação e decide aplicar a hedge cambial via contrato de dólar futuro negociado na B3. Após 3 meses, o real se aprecia 4% e os yields dos treasuries de 10 anos sobem de 3,5% para 4,1%, 4,10%. A cenário alternativa que melhor descreve o impacto líquido dessa posição. Então vamos entender aqui o que esse gestor ele fez. Esse gestor ele comprou, pessoal, treasuries de 10 anos, que são títulos ali do Tesouro norte-americano. Tá? E aí, junto com isso, ele fez um hedge cambial com contrato de dólar futuro na B3, né? Que justamente protege ali contra a desvalorização do real. Só que, o que aconteceu? Depois de 3 meses, o real se apreciou 4%. Isso significa que, se o real se apreciou, o dólar ele cai, né? Ele se depreciou em relação ao real. Então, a gente já tem o primeiro cenário. O segundo é que os yields dos treasuries eles sobem de 3,5 para 4,1. Ou seja, se a gente tem ali um yield subindo, o preço desses títulos, necessariamente, um cenário mais comum é que eles caem. Então, o preço desse título também cai. Qual que é o principal impacto que a gente tem ali financeiro, né, nessa estratégia que foi adotada ali por esse gestor? Em termos do hedge cambial com dólar futuro. Se o real se valoriza, né, o dólar futuro cai. Né? Ou seja, quem está comprado em dólar futuro, ele perde dinheiro. Ou seja, o gestor ele teve uma perda com o hedge cambial. Apesar da valorização do real, o hedge ele impede o ganho cambial. Né? Mas nesse caso, ele gerou um prejuízo com a posição futura. E no caso dos títulos de 10 anos, os treasuries de 10 anos que tem uma duration um pouco mais alta, quando o yield sobe, o preço do título cai, uma relação inversa. Né? Como o gestor ele possui títulos muito longos, né, 10 anos aí tem uma duration um pouco mais longa, ele sofre ali perdas de marcação ao mercado, né, justamente com a alta dos juros. Então, analisando as alternativas, o que a gente tem? Letra A, ganho com a valorização e ganho com a alta de juros? Muito pelo contrário, né? Aqui ele teve a valorização do real, na verdade, prejudicou, né, quem está comprando, quem está comprado em hedge, né? E a alta da taxa de juros, na verdade, fez o preço do ativo cair, não subir. Então aqui, alternativa A tá incorreta para a gente.
Alternativa B, perda com a valorização cambial e ganho com o preço do título. Não, a gente viu que teve uma perda nos dois. Letra C, perda com valorização cambial, com hedge, perda com a queda no preço do título. Ok, correto, aqui a alternativa mais adequada aqui, que responde ao nosso exercício. E letra D, ganho com hedge proteção contra duration, pois o hedge cobre o risco de taxa longa. Não, pelo contrário, aqui o hedge foi exclusivamente pensando, né, na parte cambial e não em relação à parte da exposição com a duration mais longa, tá? Então, de fato, ali esse gestor acabou tomando essa decisão e o cenário do que aconteceu acabou trazendo um cenário de prejuízo, né? Um cenário negativo ali com a estratégia que foi adotada, tá bom? Então, letra C, alternativa válida aqui para nosso exercício da questão 9 do módulo 2. Beleza, pessoal? Vamos agora para uma questão, agora mudando, saindo um pouco do módulo 2, agora a gente vai para o módulo 3. A gente já entra ali nas últimas questões, questões que eventualmente tendem a ser um pouco mais tranquilas, já na reta final. Você pode dar uma respirada ali, soltar um pouco mais, poxa, toma uma água, repõe ali o café, se esfriou. Então, agora são questões um pouco mais conceituais, que eventualmente são mais simples, tá bom? Mas que são também extremamente importantes e que existem grandes chances ali de cair no seu exame, tá? Então vamos lá. Uma prefeitura do estado do Michigan, nos Estados Unidos, emite dois tipos de bonds. Um para financiar melhorias na iluminação pública, lastreado na arrecadação tributária local. Outro para construir um pedágio urbano com pagamento atrelado à arrecadação do pedágio. As classificações corretas para esses títulos são, respectivamente, qual? E aí ele traz ali as opções, né? Então, pessoal, o que a gente precisa lembrar é que nos Estados Unidos, e para fins de prova ali do CGA, o que vocês precisam lembrar, um dos mais importantes é, em termos de classificação para os tipos de bond municipal. São os General Obligations e os Revenue Bonds, né? Bondes de receita e os com receita, né, com obrigações gerais. Tá? Acho que é um pouco mais tranquilo para lembrar quando a gente fala, por exemplo, de um General Obligation, que vem de uma obrigação geral, né, uma obrigação que já é comum. O que seriam obrigações comuns? Né? São impostos ou até mesmo taxas que vêm de um processo de arrecadação da prefeitura de coisas que já acontecem no nosso dia a dia, como, por exemplo, pagamento de água, pagamento de luz, esgoto, iluminação pública, são coisas que a prefeitura acaba fornecendo em termos de serviços ali para a comunidade, né, ali para os moradores, para os contribuintes, e esses impostos que são arrecadados, né, eles são utilizados ali como uma, uma forma colateral, né, uma obrigação lateral ali para emissão ali de títulos de dívida, né, por parte ali do município. Tá? Então é um pouco mais tranquilo. A gente pode linkar General Obligations, fazendo a tradução ao pé da letra, de obrigações gerais em relação ao quê? Obrigações gerais que são comuns do dia a dia. O cidadão americano ele já tem essa obrigação diária de pagar impostos sobre iluminação, sobre água, né, sobre luz. Né? Então, são justamente as receitas oriundas desses tipos de serviços, tá? Geralmente ligados a serviços públicos. E no caso do Revenue Bond? O Revenue Bond, né, é uma receita que vem de algum projeto específico. Então, como por exemplo, a empresa, ou melhor, o município está fazendo ali a construção de uma ponte que vai ligar dois estados, ou melhor, dois municípios, e isso vai trazer um benefício de melhoria, por exemplo, entre a parte das empresas. Vai ter mais fluxo ali entre as empresas e com isso vai ter uma possibilidade de arrecadação mais taxas através de cobrança, por exemplo, de pedágio. Então, é uma receita específica de um projeto que foi feito ali por parte do município e as receitas oriundas desse tipo de projeto que vão ser ali a base, digamos, colateral para os títulos de dívida. Né? Então, os títulos de dívida são emitidos justamente com o objetivo de
fazer ali um levantamento de recursos para aquele projeto e a receita daquele projeto tende a ser ali um processo natural para pagamento ali dos investidores. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Para financiar melhorias na iluminação pública lastreada na arrecadação tributária local, aqui é literalmente um caso comum, né? Vou botar aqui do lado, aqui, um General Obligation, né? Vou botar aqui um General Obligation. E o segundo aqui, ó, construir um pedágio urbano com pagamento atrelado da arrecadação do pedágio. Aqui é um caso claro de um revenue bond. Beleza? Então, pessoal, aqui, qual que seria a classificação adequada? Primeiro, General Obligation. Segundo, Revenue Bond. Então, aqui vai ser a alternativa correta, letra B, né? Então, a letra B aqui vai ser a nossa alternativa correta. Não vai ser letra A, porque aqui está justamente o inverso. Ambas não são General Obligations e ambas também não são Revenue Bonds. Então, letra B de Bravo é a resposta correta aqui para o nosso exercício. Beleza? Nosso gabarito, então, fazendo a confirmação da letra B. Vamos ver agora a questão número 11, tá, pessoal? Uma questão que também vai falar sobre títulos americanos e também ali no módulo 3, tá? Vamos dar uma analisada na questão. Uma fundação brasileira avalia a compra de um Revenue Bond emitido por um hospital municipal nos Estados Unidos. A equipe de análise destaca o risco operacional da instituição e o histórico de receitas voláteis do projeto. Qual fator de risco é mais relevante na precificação desse título? Vamos ver as alternativas. A. Risco de receita vinculado ao projeto específico. B. Risco de default do governo federal. C. Risco soberano dos Estados Unidos. D. Risco cambial gerado pela emissão do dólar. Então vamos lá. O que é um Revenue Bond? Dando uma recapitulada, né? Ele vai ser justamente a receita, né? Um título que vai ser lastreado na receita daquele projeto específico que está sendo construído, né? Ou numa operação específica. Pedágio, hospital, sistema de água, universidades, tá? Então, o pagamento dos juros e do principal vai depender diretamente da receita desses projetos, tá? Então, analisando as alternativas, vamos ver de baixo para cima, né? Da letra D para baixo. Risco cambial gerado pela emissão em dólar. Aqui, pessoal, vai ser irrelevante na precificação do bond, tá? Porque o risco cambial é do investidor internacional, como uma fundação brasileira. Ele pode até impactar ali a decisão de compra da fundação, mas ele não vai afetar diretamente a precificação do título no mercado, que seria de precificação intrínseca, né? Então, a letra D não seria a melhor opção aqui nesse caso. Vamos ver a letra C. Risco soberano dos Estados Unidos. O risco soberano dos Estados Unidos aqui ele é irrelevante para uma precificação de um revenue bond municipal, porque os Estados Unidos têm um rating de avaliação máximo, né, AAA, e o risco soberano ele já está refletido ali na taxa básica de juros, né, dos treasuries. O spread do bond será baseado ali num risco adicional, como do projeto. Então, também não teria que ser o principal risco mais relevante. Vamos ver a letra B. Risco de default do governo federal. Aqui também está errado, tá, pessoal? Porque o governo federal não é um emissor e nem um garantidor desse bond. O emissor vai ser justamente o quê? Nesse caso, o hospital ali, né? O hospital municipal, e também não tem nenhum respaldo do Tesouro Americano. Então, trouxe ali algumas afirmações incorretas. Sobra para a gente, então, a letra A, né? Riscar aqui, não vai ser letra D, não vai ser letra C, não vai ser letra B. Sobra para a gente, então, pessoal, a letra A, o risco da receita vinculada ao projeto específico. Justamente porque se aquele projeto ele não tiver o fluxo de receita necessário que foi projetado ou tiver algum tipo de problema no projeto, isso pode comprometer ali a liquidez, né, o pagamento de juros e principal ali para os investidores. E isso sim seria um dos maiores problemas. Tá? Então, o principal risco ali de um revenue bond é a receita que esse projeto ele gera, caso, por exemplo, tenha um descasamento, né? Essa receita seja inferior ao que foi projetado ali para o pagamento ali dos títulos de dívida, né, das emissões. Então, letra A aqui
seria a alternativa mais válida nesse aspecto. Beleza? Confirmando então aqui no nosso gabarito, a letra A é a mais adequada. Beleza? Vamos então agora para a nossa última questão, pessoal. Uma questão agora ainda do módulo 3, tá? Que vai tratar ainda também sobre investimentos americanos. Vamos analisar a questão e ver como é que a gente pode resolver esse tipo de situação, essa questão. Um investidor institucional com passivos corrigidos por índices de preço dos Estados Unidos, que é o CPI, deseja escolher entre um TIPS e uma Treasury Note tradicional, ambas com vencimento de 10 anos. A Treasury Note paga cupom de 3,9% ao ano, enquanto o TIPS oferece 1,2% de yield real. Assumindo a inflação média esperada de 3%, qual a decisão é tecnicamente mais adequada sobre a ótica de matching de passivos? Qual que deve ser ali o que esse investidor institucional ele deveria escolher? Um TIPS ou o Treasury Note? Então vamos analisar. Então, o investidor institucional ele tem ali passivos que são corrigidos pelo CPI, pela inflação, ou seja, os compromissos futuros deles são indexados à inflação. Vamos ver o que a gente tem disponível aqui. A gente tem duas situações, dois instrumentos de investimento. A gente tem primeiro o Treasury Note, que ele tem uma rentabilidade nominal, tá? Ele paga um cupom fixo nominal de 3,9% ao ano e ele não ajusta ali o principal ou o pagamento, né, principal ali pela inflação. Na outra ponta, do outro lado, a gente tem o quê? A gente tem um TIPS, né, que é a Treasury Inflation Protect Securities, né, um título americano protegido pela inflação. Então ele vai pagar 1,2% de yield real e o principal é reajustado ali pela inflação, né, pelo CPI, que vai garantir o quê? Um retorno real fixo independentemente da inflação observada. E aí a gente tem um cenário que a inflação esperada ali é de 3% ao ano. Se a gente for considerar, né, um yield nominal implícito no TIP, seria o quê? De 1,2 real. Isso aqui, vamos colocar aqui. Seria o quê? No TIPS, né? Seria 1,2 real mais 3% de inflação, né? Tá aqui, inflação. E aí a gente tem uma rentabilidade final de quanto? De 4,2%, né? Nominal. Isso acaba superando, pessoal, o yield da Treasury Note, né? Porque se a gente for lembrar, né, aqui em cima que tem essa informação, a Treasury Note, ela tem o quê? Ela tem um pagamento de 3,9%, tá? 3,9%. E não tem correção pela inflação. Então o yield o yield aqui que a gente tem, justamente de uma TIPS, né, de um título atrelado à inflação, ele acaba superando o da Treasury Note, assumindo que essa inflação realmente ocorra, né, conforme o esperado ali de 3% ao ano. Tá? E aí vamos analisar então as alternativas. Tá? Então a gente vê que, por exemplo, ele não vai comprar a Treasury Note porque não faz o menor sentido. Mas vamos analisar as alternativas, ó. Comprar a Treasury Note por seu yield nominal é superior. Não, a gente viu que é, maior, que é menor. Né? Então, não é o caso. Vamos pular a B, vamos ver a letra C. Comprar ambas e ajustar com swaps de inflação. Aqui, pessoal, seria uma alternativa não tão interessante, porque ele acaba até sendo viável, né, mas ele acaba sendo complexo e desnecessário nesse tipo de situação. O TIPS ele já vai, digamos, oferecer ali a proteção direta e necessária contra a inflação que esse investidor precisa, sem necessidade de utilizar derivativo. Ou seja, seria uma opção válida, mas acho que, dado que a gente tem uma opção que pode ser mais simples, não seria necessário aqui nesse tipo de situação. Tá? Então, letra C também descartar. Letra D, comprar a note e realizar hedge com futuro de inflação. Aqui também poderia ser possível, mas na verdade seria menos eficiente do que comprar diretamente um ativo já indexado à inflação, CPI.
os futuros de inflação, eles têm as suas próprias limitações ali de liquidez, margem e base de indexação. Então, seria uma alternativa, mas seria, digamos, uma das últimas alternativas que deveríamos considerar. Tá? Então, também aqui não seria uma opção tão interessante. Só para a gente, de fato, a letra B, né? Que seria comprar a chips direto, que seria a opção muito mais simples, muito mais barata, pois ela elimina a incerteza inflacionária e protege o valor real dos passivos. E, inclusive, comparado com outro instrumento que ele tem ali disponível, seria muito mais interessante do que propriamente uma Treasury Note. Beleza, pessoal? Então, letra B de Bravo seria a alternativa correta aqui para a nossa última questão aqui, a questão 12. Beleza? Fazendo a confirmação, então, gabarito letra B. Legal? Então, acho que é isso, então. Um pouco das questões que a gente tinha ali para resolver, para trazer, como que a gente pode explicar ali essas questões ali de uma maneira bem mais simples. Espero que tenha conseguido sanar boa parte das dúvidas em relação a esse tipo de questão, dos conteúdos especificamente. Caso, pessoal, tenham qualquer tipo de dúvida, né, peço por gentileza, tenha aqui os meus contatos, tá? Tem LinkedIn, tem Instagram, WhatsApp, entre em contato, manda uma mensagem, tá? Estamos ali 100% à disposição para ajudá-los, eventualmente com qualquer tipo de necessidade, tá? E fico aguardando vocês então em um próximo pré-prova. A gente se vê em breve. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.